Boa tarde a você que se disponibilizou a estar esse momento aqui com a gente, onde nosso objetivo é apresentar um pouco da solução de assinatura digital, assinatura eletrônica, desmistificando um pouco, né, alguns chavões que ainda existem, né, em relação a esta operação, a esta facilidade em que o mercado hoje nos apresenta, né? Não somente diante do momento de pandemia que vivemos, mas em outras circunstâncias, né? Lembrando que a assinatura digital de documentos, seja ele qual for, já era uma realidade mesmo antes desse tempo que nós estamos vivendo, né? Então, a gente já agradece a todos vocês que receberam e acolheram este nosso convite, né? E a gente já agradece de antemão, né? Nós teremos 3 momentos durante essa nossa tarde, né? E o primeiro momento será conduzido pelo Marcos Veras, que já está na sala também, é membro ativo e um dos idealizadores do Assinal Web. O segundo momento, breve, mas não menos importante, será conduzido pelo Sérgio, e depois eu, Marcelo, encerrarei o nosso evento, tá? Muito bem, 16 horas e 30 minutos pontualmente, iniciamos o nosso webinar, voltado, né, para a operação, né, a ferramenta de assinatura digital e eletrônica, do qual nós damos o nome de AssinaWeb. É um sistema de gestão de assinatura digital e eletrônica de documentos. Eu passo a palavra aí para o senhor Marcos Veras, que dará o início à apresentação, né, nos trazendo aí, nos enriquecendo com o seu vasto conhecimento na área, né, e onde ele vai poder esclarecer um pouco mais desta facilidade que nós temos. Bom evento a todos e, mais uma vez, nos colocaremos no final do evento para as questões que se apresentarem. Bom evento a todos. Olá, boa tarde. Marcelo, muito obrigado por acolher os participantes. A gente agradece a disponibilidade de tempo. E o Marcelo é um brincalhão, né? O vasto conhecimento aí que o Marcos vai compartilhar. A gente é pesquisador do assunto, acompanhamos de perto, e é isso que a gente vai dividir na conversa de hoje. Pode dar tá sequência. Bom? Perfeito. Deixa eu colocar meu boa tarde a todos também aí, Vera. Sejam todos bem-vindos. Legal, Sérgio. Ok. Pessoal, a pauta é como a assinatura digital, como a assinatura eletrônica pode agilizar a sua empresa, pode melhorar processos na sua empresa, né? E a gente vai direto ao ponto, né? Esse é o slide inicial, onde a gente fala dos benefícios da adoção desse tipo de tecnologia. Antes, vamos fazer uma ressalva aqui, né? O que é um documento quando a gente referencia, né, usa esse termo? Olha, a gente está falando de contratos, de laudos, de atestados, de declarações, de procurações, enfim, qualquer documento que precisa ser, qualquer peça que precisa ser formalizada, né, que precisa ser assinada, né, no meio físico, né, é perfeitamente possível fazer a transição dela para o meio digital, para o meio eletrônico, né? E isso nos conduz ao primeiro benefício da adoção desse tipo de tecnologia, que é a questão da agilidade. Veja, um documento eletrônico, ele pode ser enviado, né, para qualquer pessoa como anexo de e-mail. Ele pode ser disponibilizado para FTP, a gente pode colocar no Google Drive, no Dropbox, a gente pode mandar pelo WhatsApp hoje, né? É prático assim, né? Então, aquela coisa antiga, né, aquela coisa que muitos de nós já passamos, de imprimir o documento, eventualmente em 2, 3 vias, assinar, ir até o cartório, reconhecer firma, depois vai para o correio, né, para mandar o documento para as pessoas, né? A simples transição do físico para o eletrônico, para o digital,
já resolve, já traz uma agilidade muito grande, né? Ora, mesmo esses documentos que ainda são impressos e transacionados dessa forma física, materializada que a gente referenciava, já esses documentos se beneficiam, né, do digital, né? Hoje a gente tem as minutas de contrato, todas elas disponibilizadas lá no Word, no nosso editor de texto de preferência, né, e a gente simplesmente ajusta os textos, os termos, as cláusulas, o conteúdo que precisa ser ajustado para a produção de uma nova peça. O armazenamento disso, quem já viu aqueles arquivos gigantescos que ficam, né, que existem em algumas empresas, em algumas universidades, em algumas instituições, né, onde para você recuperar um documento, você tem que acessar um espaço, né, procurar fisicamente, tomar cuidado no manuseio para que o documento não se perca, né? O digital, o eletrônico, agiliza muito esse quesito. E a assinatura, nesse contexto, é só uma extensão desse benefício, dessa melhoria, né? Ora, o prazo fica muito menor por essa questão da transição, né, da transição para o digital, as coisas ficam muito mais rápidas, mas também deixa de existir aquele contexto onde, poxa vida, a pessoa não pôde assinar porque está viajando, fulano saiu de férias sem antes fazer a liberação aqui da manutenção. Olha, hoje, né, as pessoas estão conectadas o tempo todo, né? A gente não está falando novidade aqui. Então, se a pessoa consegue ler o e-mail, se a pessoa consegue receber uma ligação, ela consegue assinar a peça que ela precisa se apresentar a qualquer momento, de madrugada, no fim de semana, em qualquer lugar, na praia, de dentro do escritório, em casa, né? E a gente, quem ainda não estava familiarizado nesse contexto, mais recentemente, por questões de sanitárias, teve que se adequar muito rapidamente, né? E está funcionando, né? E está funcionando. Os prazos são menores. Outra questão que se beneficia da assinatura eletrônica e digital é a qualidade. A partir do momento que você tem um repositório único para os seus arquivos, que o procedimento de captar as assinaturas, sabe aqueles processos, né? Por exemplo, olha, o contrato, quem sempre assina é o advogado como testemunha, é o representante da empresa, né, e é o gerente responsável pelo departamento de serviços, lá do lado do cliente, é sempre o representante da empresa e uma testemunha. Você pode deixar isso tudo configurado, pré-formatado, estabelecido, de forma que a captação da assinatura sempre vai ser um padrão. Quando você tiver que verificar se o documento foi corretamente assinado, vai ser sempre um mesmo procedimento, né, que pode ser seguido por qualquer um, com uma apresentação mínima, com uma apresentação prévia, né, com um treinamento mínimo para isso. Olha, por incrível que pareça, o documento eletrônico, da forma como a gente produz, ele é muito mais seguro que o documento físico, que o documento manuscrito, que o documento impresso, materializado. Por quê? Bom, tem aí o documento físico, ele é objeto, né, dos especialistas em fraude já há muitos anos, né, muitos e muitos anos. O documento eletrônico também, né, os fraudadores não conhecem limites aí do físico para o digital, mas a gente vai ver com mais detalhes, né, no decorrer da conversa. O documento eletrônico ele recebe um cálculo, uma chave, a gente chama tecnicamente de hash. E se um dado qualquer daquele documento muda, uma vírgula, um número colocado antes ou depois, né, um espaço colocado no documento já altera completamente esse hash, já quebra o hash. E quando você abre o documento que foi assinado e que sofreu uma alteração, você recebe a informação, olha, essa aqui não é a peça que foi assinada. Tá? Ela sofreu modificações, né? E os meus mecanismos de segurança aplicados para gerar esse hash são muito, muito, muito fortes, né? Bom, se você
não tem que imprimir. Se você usa menos toner, menos insumos de impressão, consome menos energia, se você não queima combustível indo até os correios, se o motoboy não tem que vir buscar o papel na sua empresa, né? Você está se colocando em linha com uma posição, né, mais sustentável, né? Você está fazendo, né, o posicionamento ecológico, tornando algo importante, né? Você está praticando isso no seu dia a dia. Se a gente fizer contas, né, de quantas árvores deixam de ser, né, derrubadas, né, em função de menos impressão, né, a gente chega em números muito grandes. Não só na questão da preservação do meio ambiente aí, de árvores, mas também essa coisa do combustível, da locomoção menor, de manter o distanciamento nesse momento, né? E, por último, mas não menos importante, a gente tem custos menores, né? O custo das plataformas de assinatura digital ou eletrônica hoje são muito baixos, né? No caso da assinatura digital, aliás, deixa eu fazer já uma diferenciação importante, né? Em mais de um momento vocês ouvem a referência à assinatura digital e assinatura eletrônica, tá? A gente pode falar que tudo aquilo que utiliza do computador, do smartphone, do tablet, que utiliza um meio computacional para produzir uma manifestação de assinatura, isso tudo é a assinatura eletrônica. Dentro desse universo, especificamente as assinaturas que são produzidas com certificado digital, aqueles que a gente convencionou chamar de eCPF e eCNPJ, né? Esses, especificamente, são referenciados como assinatura digital, mas também, né, configuram uma forma de assinatura eletrônica. Ok? Bom, o certificado tem um custo, né? O eCPF, o eCNPJ, um certificado do tipo A1, um eCPF, custa aí alguma coisa perto de, alguma coisa entre 80 e 180 reais. Além do custo desse certificado, tem o custo da plataforma, que é muito baixo. Tem você deixa de gastar com os insumos de impressão, como a gente falava, a sua conta de energia vai diminuir, o tempo que você economiza vai se traduzir, né, em faturamento mais rápido, né, em cobrança mais rápida, em negócio concretizado mais rápido. Isso tudo entra, né, na redução de custos. Tá bom, pessoal? E vocês vão ver no decorrer da conversa que nada do que a gente está apresentando, né, nessa coisa da transposição do físico para o digital, né, nessa fase de desmaterialização do documento, né, tudo isso que a gente está falando está coberto, né, pelo guarda-chuva da legalidade. Tá, ok? Obrigado. Vamos seguir aqui. Bem, quais são as formas de captação de assinatura que a gente tem hoje? Tá? Então, vamos partir da assinatura manuscrita, né? Lembrando que quando você assina um documento, você está falando, isso daqui é de minha lavra, isso daqui é da minha autoria, eu participo desse negócio, eu concordo com o que está escrito aqui. Tá? Isso é assinar, né? E quando a gente coloca lá a nossa rubrica, quando a gente escreve o nosso nome, quando a gente apõe a nossa assinatura num documento, você está se vinculando a esse documento, né? Na transição para o eletrônico, para o digital, nós encontramos, circunstancialmente, situações onde um dos signatários ou alguns dos signatários não têm acesso a meio eletrônico e continuam produzindo a assinatura de forma manuscrita, no físico, no impresso, né, no papel. Né? Aí esse papel é digitalizado e alguém assina do outro lado de forma eletrônica ou de forma digital. Pessoal, isso também é válido, tá? Nós temos clientes, né, inclusive uma construtora, né, que formaliza contratos de compra e venda de imóveis dessa forma, tá? Então essa seria a gente chama isso de híbrido, né?
onde mais de um tipo, mais de um meio, mais de um formato é utilizado para a produção das assinaturas. Um outro formato bastante comum hoje, tenho certeza que boa parte da audiência já tomou contato com ela, é a transcrição de assinatura, né? É aquela tentativa de você escrever, né, de você assinar na tela do celular com o seu dedo ou na tela do computador com o mouse, né? Fica tão horrível, né? É tão difícil fazer uma assinatura minimamente parecida com a assinatura que está na tua CNH, por exemplo, né, que as plataformas criaram aí um jeito de lidar com isso, né? Você escreve teu nome dentro de um campo, né? E a plataforma transforma o que você escreveu numa espécie de letra cursiva ali, né? Simulando a escrita humana. Pessoal, isso não tem validade grafotécnica, né? Um perito ali, né? Se convocado, não consegue transpor isso, né? Para falar, ó, isso daqui quem assinou de forma sem dúvida alguma, né, foi o Marcelo dos Reis. Não se aplica a isso. De qualquer forma, é uma manifestação que a própria pessoa fez, né? Então, isso tem um caráter ali, né, de vincular a pessoa à transação. Nesse tipo de situação, e no próximo item ali, que é a chancela eletrônica, né, o estou de acordo, né, aquele tipo de contrato que a gente firma com o Netflix, com o Spotify, né, o termo do serviço é colocado na tela, você aperta um botão, ó, eu concordo com isso. E se você não concorda, o serviço não é prestado. É o tipo de acreditação suficiente aí, né? Veja, tanto a chancela eletrônica quanto nas transcrições de assinatura, o que vale efetivamente é o que aconteceu antes do momento da assinatura. Né? Quando a pessoa se cadastrou na plataforma, quando ela se vinculou, né, ao processo, né, o que ela fez para que depois a manifestação dela pudesse ser validado. Se lá na frente houver um questionamento, uma judicialização daquela peça, né, o que é que comprova que foi aquela pessoa que apertou o botão ou que escreveu com o dedo na tela do celular? É esse tipo de coisa, esses processos, esses procedimentos prévios que precisam ficar muito claros quando você vai contratar uma plataforma que utiliza esse tipo de tecnologia de assinatura, tá? A transcrição ou a chancela eletrônica, tá bom? Pessoal, uma forma muito forte, muito rígida de captar a assinatura, de vincular uma pessoa de forma inquestionável nas transações, seria a biometria. Digo seria porque ainda não é. A biometria, né, ela começa a aparecer em alguns dispositivos móveis, em alguns smartphones, em alguns tablets, né, em alguns notebooks que conseguem ler a digital, o íris, né, dados da fisionomia da pessoa, timbre de voz, né, e essas coisas têm um nível de acerto muito grande, muito grande. Poxa, veja a digital, as impressões datiloscópicas aí são utilizadas, né, para fins, né, criminalistas ainda hoje com bastante sucesso no mundo todo, né? Então veja, o dado biométrico a gente acredita que será a evolução natural da assinatura digital, né? Porque pode chegar um momento onde as pessoas vão se vincular ao processo e vai ter um dado, uma característica física ali que não pode ser adulterado. Ah, mas aí vai ter o cara que vai cortar o dedo do outro para colocar o dedo. Poxa, não, aí testa a temperatura, sabe? Tem como lidar com essas situações também, né? Claro que o mal intencionado sempre vai querer, né, fazer a sua má intenção lograr êxito, mas a tecnologia, nesse caso, vai contra, né? vai oferecer uma resistência muito significativa também, né? Isso ainda não é realidade. Os leitores biométricos, por exemplo, é comum que eles sejam disponibilizados com interfaces USB. Nem todo dispositivo tem interface USB. Você não consegue conectar um leitor biométrico em um equipamento celular que não tenha, né, já essa leitura nativa, né? No tablet também não, né? Se isso ficaria limitado a notebooks, a PCs, a desktops. Tá? Então, isso ainda tem
alguns elementos técnicos que precisam ser superados, a tecnologia precisa ficar mais popular, se disseminar mais para poder, né, para que seja possível seu consumo, né, para o grosso da população. Bom, e a gente chega finalmente nos certificados digitais. Acredito que parte significativa da audiência já conheça o certificado digital, que é um documento que você compra de um fornecedor, sei lá, Serasa, Solute, Correios, Valide, SetSign, né? E você compra esse certificado e aí, nesse momento, você tem que agendar uma entrevista com um agente de registro. Esse agente de registro tem a incumbência de verificar os seus documentos. Se for um certificado para pessoa física, ele vai pedir o seu CPF, sua CNH ou RG, né, e um comprovante de endereço. Se for pessoa jurídica, além desses elementos, né, dos representantes, você ainda tem que apresentar uma cópia do contrato social. Pois bem, o agente de registro, para quem você vai apresentar esses documentos, ele faz o que a gente chama de verificação. Verificação ou validação o agente faz, Marcelo dos Reis? Verificação. Ele faz a Permitam, Pois não. permita um adicional aí, Marcos, com essa nova lei que foi editada agora no mês de setembro, né, foi sancionada, a questão de ser presencial, ela não tem mais essa obrigatoriedade, tá? Nós renovamos recentemente aí um CNPJ e foi feito todo ele por videoconferência. Excelente. Então, O fato de essa ser foi remoto não elimina a necessidade da verificação, correto? Não elimina. Continua, o processo continua sendo o mesmo. A única mudança que veio agora foi a questão de ser tudo por videoconferência, até por conta do distanciamento, e isso deve se manter depois de resolvida a questão da pandemia, tá? Excelente, Reis. Agradeço. Veja, o agente de registro faz a verificação e outra pessoa, num nível hierárquico acima dele, faz o que a gente chama de validação. Ele olha tudo o que o agente fez, né, confere os documentos novamente. Aliás, essa conferência não é uma conferência simples, né, olhar o que está escrito, não. Quando ele pega teu CPF, ele é consultado na Receita. Quando ele pega o seu RG, a sua CNH, os sistemas da polícia são consultados. O agente de registro faz perguntas insuspeitas, né? Ele vê ali a tua data de aniversário e fala que signo você é. Se porventura você é um fraudador e fala outra coisa que não seja compatível com a sua data de nascimento, aquilo já levanta uma rotina de segurança que eles têm que seguir. A emissão de... Por que eu estou contando isso? Para justificar de onde vem a segurança no uso do certificado, né? O agente de registro, isso aqui aliás, está descrito, está apresentado aqui nesse próximo slide. Olha, o certificado digital que a gente vai buscar, aqui embaixo, na última linha, né, no nível dos usuários, né, ele só é emitido por um agente de registro, lá no nível da operação, que, para fazê-lo, se reporta a uma autoridade certificadora de segundo nível, que, para existir, se reporta a uma autoridade certificadora de primeiro nível e que, por sua vez, está ligada à autoridade certificadora raiz, né, que é uma entidade que a gente chama de infraestrutura de chave pública brasileira, que é uma entidade, é uma abstração mantida pelo ITI, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que fica lá em Brasília, é um órgão vinculado à presidência da República, e que redige todas as regras, os chamados DOC e ICP, né, que estabelecem, né, todos os procedimentos para que um certificado seja emitido. E emitido, utilizado e acreditado quando necessário. Veja que a lei, né, que foi promulgada recentemente, né, o projeto 98, a medida provisória 983, que virou a lei 14.063, né, ela estabelece 3 tipos de assinatura: a simples, a avançada e a qualificada. A qualificada é certificado digital. Tem alguns procedimentos do relacionamento do cidadão com o governo, né, da empresa com o governo, que só podem acontecer usando o certificado digital, né, usando a assinatura qualificada. Tá? Bom,
essa volta toda para contar que os certificados digitais têm essa característica, eles estão debaixo de uma política, tá? Os certificados também têm, além da política que os mantém, que possibilita que eles existam, que o certificado seja emitido, eles têm um conjunto de técnicas. Os certificados são, retomando aqui, os certificados são emitidos, então, debaixo de uma política, e sem política que seja verificável, que seja auditável, não tem acreditação. O certificado da assinatura qualificada só tem essa acreditação toda quando você põe, ele ganha a condição de não repúdio, porque segue essas regras todas. O agente de registro segue, a autoridade certificadora de primeiro e segundo nível, todo mundo segue a regra, tá? Agora, do ponto de vista técnico, o certificado, da forma como implementado o eCPF e o eCNPJ, eles usam um padrão técnico que a gente chama de X509. O X509 é um padrão internacional, que estabelece uma chave pública e uma chave privada. A chave privada só é conhecida, só existe a partir do momento que você acessa a chave pública. E veja, se você só tem uma, o documento não existe. Se você só, se falta a outra, esse lado também não funciona. As duas têm que se tocar. Por isso que a analogia com chave aí e o seu miolo é bem apropriada, tá? E veja, é possível que se você é uma empresa, se você é uma universidade e você fala, olha, eu quero emitir os meus certificados, eu tenho projetos de muito grande importância dentro da instituição, dentro da minha relação com o mercado, e eu quero que os professores que acessem os projetos, os alunos que acessem os projetos, as empresas públicas que eventualmente participam desses projetos, ou privadas, eu quero que elas tenham um mecanismo muito forte de acesso ao projeto. E a gente pode criar certificados específicos para isso, tá? É o que está ilustrado nesse slide aqui, ó, no que a gente chama de certificado de raiz própria, alguns chamam isso de certificado autogerado. Ele não está vinculado a essa estrutura governamental que a gente falava, que emite o eCPF, o eCNPJ, mas ele também pode se beneficiar de políticas específicas que podem, inclusive, ser mais rigorosas que os da ICP Brasil. E além de se beneficiar dessas políticas, ele se beneficia desse mecanismo de chave pública e privada que dá uma segurança que até hoje não teve hacker que quebrou esse tipo de mecanismo. A gente sempre ouve falar, poxa, tal tecnologia, invadir o Zoom, esse que a gente está usando, não sei o quê, enfim, chave pública e privada, não teve hacker que quebrasse isso ainda, tá bom? É por isso que a gente gosta de usar o certificado, recomenda, e aqui já vem um detalhe específico, particular, do AssinaWeb, da nossa plataforma de assinatura digital. As assinaturas eletrônicas que a gente faz, a gente aplica certificado digital, a gente aplica o X509. Ah, mas o meu signatário não tem certificado, eu também não. Tenho que comprar para assinar no AssinaWeb? Olha, se você tiver, ótimo, a gente faz assinatura qualificada também. Mas se você não tiver, a gente gera um certificado digital para que o processo de assinatura seja beneficiado dessa segurança forte. Tá bom? Num documento físico, manuscrito, impresso, material, o que é que dá acreditação? Ora, tem diversos fatores que trazem acreditação. Você assina só o papel, mas aí você pede para uma testemunha assinar, a outra pessoa assina junto com você, e pede para uma outra testemunha lá do outro lado participar disso daí também. A testemunha é um fator de acreditação. No caso de um litígio, de um problema, a testemunha vai falar, não, eu estava lá quando esse documento foi assinado, eu participei disso daí. Então, você tem elementos comprobatórios de que a transação aconteceu de fato. Outra forma, muito comum, todo mundo conhece, o documento é impresso, assinado e leva para o cartório. O cartório tem o procedimento dele, tem o trabalho muito rigoroso deles e ele vai atestar, olha,
declaro, né, que os participantes aqui que eu estou falando, né, vieram aqui, abriram ficha em algum momento, né, recolhi os documentos, sei como é que assina, né, enfim, a acreditação no físico é isso e variantes disso, né. No eletrônico, para que um documento seja acreditado, a gente precisa ter pelo menos esses elementos aqui. A autenticidade, né? A autenticidade tem que poder ser verificada, a integridade do documento, né? O momento que o documento foi produzido, ou a tempestividade, tem que ser comprovada, né? E tem que haver o não repúdio, as partes, né, têm que concordar com aquilo que está sendo firmado, né? Isso produz a acreditação no documento eletrônico. Alguns a gente já falou, vamos passar rapidamente aqui em cada um desses itens, tá bom, pessoal? Vamos lá. Bom, fatores de acreditação, o primeiro deles, a autenticidade, né, onde o receptor, né, pode confirmar que a assinatura foi feita pelo emissor, né? Aqui, a gente já começa a se beneficiar daquela característica do certificado, né? Tanto o ICP Brasil, né, quanto aqueles que o Assina Web aplica nas transações. É a confrontação da chave privada com a chave pública, né? O documento original, quando assinado, ele é criptografado, vira uma sopa de letras ali, indecifrável, que somente a chave pública consegue abrir e fala, olha, foi, né? Foi o Marcelo dos Reis que assinou essa peça aqui, né? Porque se o certificado dele está aqui, eu consigo enxergar isso, tá? A questão da autenticidade, tecnicamente, a gente resolve dessa forma, tá? A integridade também é em função desse modelo matemático utilizado, né? Lembra que a gente falou que se deu um espaço a mais no documento, o hash, né, aquela chave, vira uma coisa completamente diferente, né? E aí, ao abrir o documento, você vai ver, ó, não é mais a peça que foi assinada, né? Do ponto de vista eletrônico, digital, é muito mais fácil, né, ver, identificar uma tentativa de adulteração. Tá? Outro elemento, a questão da tempestividade. Pessoal, quando a gente vai fazer qualquer transação, as plataformas de assinatura digital e eletrônica, que são sérias, elas usam basicamente dois modelos de identificar o momento que a transação foi feita, que a assinatura foi feita, que a pessoa recebeu um SMS, que a pessoa entrou na plataforma. Que modelos são esses? Tem o projeto NTP-BR, que é mantido pela NIC, né, pelo pessoal que cuida dos domínios aqui no Brasil, ou seja, não é uma coisa, né, desacreditada que vai deixar de existir da noite para o dia. Não. Esse pessoal mantém o projeto NTP-BR. O NTP-BR reside, né, é uma estrutura baseada em 3 servidores que conversam com relógios atômicos, relógios de césio, com uma precisão muito grande, né? E esses servidores, fica um lá em Brasília, outro no Rio de Janeiro, outro em São Paulo, né? E a gente, quando a gente precisa colocar na transação, olha, essa transação aconteceu às 16h47 do dia tal, a gente pergunta lá para o primeiro servidor, lá de Brasília, olha, qual que é a hora oficial brasileira? Ele retorna essa informação para a gente com uma partícula de informação que a gente registra no banco de dados. Ou seja, a consulta que a gente faz, ela pode ser auditada, né? E a gente não está colocando a hora que está no computador do usuário, porque isso o usuário pode mudar, pode ter problema com o horário de verão, né? A gente pega a hora oficial brasileira. Se porventura esse servidor deixar de responder, o de Brasília, a gente consulta o do Rio de Janeiro, que se tiver um problema, a gente consulta o de São Paulo. Milhões de transações depois, eu posso dizer para vocês que o servidor número 1 nunca deixou de responder. Tá? Então, quando a gente grava o tempo para que a transação seja acreditada, a gente está olhando para a hora oficial brasileira com esse rigor que eu estou contando para vocês. Tá? Outra forma de consultar o tempo, né, utilizado nas plataformas de assinatura digital eletrônica, é a chamada Autoridade Certificadora de Tempo, ou ACT.
A transação que precisa da hora oficial brasileira, ele faz uma chamada para a autoridade certificadora de tempo, para a ACT, que faz uma chamada para o Observatório Nacional, uma entidade que fica lá no Rio de Janeiro, que mantém a hora oficial brasileira, que foi criada por Dom Pedro. O Observatório Nacional, o ON, devolve para a ACT, assinando com o certificado dele a hora oficial brasileira. A ACT aplica o certificado digital dela em cima dessa transação e devolve para o requisitante. É claro que isso tem um tempo de processamento adicional, né? Então, quem trabalha com volumes muito grandes de transações precisa olhar isso com circunspecção. Isso tem um custo, né? Porque 2 certificados adicionais têm que ser aplicados nesse processo, né? Mas isso também dá uma informação muito forte. Quando a questão do tempo é determinante na sua transação, esse é um modelo de tempo interessante para ser avaliado, né? Não que o NTP seja ruim, vocês viram o rigor que é utilizado lá também, né? E tem gente que fala, a assinatura do carimbo de tempo, né? Quando usa ACT, é esse o termo que se utiliza, isso é obrigatório. Não, não é. Os DOC ICP que regulamentam o uso da ICP Brasil, dos certificados, das regras, né, que regulamentam esse negócio no nosso país, todos eles, são 5, né, posso passar a lista para vocês, todos eles apresentam o carimbo de tempo como uma funcionalidade facultativa. Tá? Então, isso, se for desejo do usuário, o AssinaWeb pode colocar também, mas é facultativo e o NTP-BR funciona muito bem. Tá? Terceiro elemento, então, que contribui para a acreditação, a questão da tempestividade. Tá? Pessoal, a gente está no final. Esse é um assunto mais, né, cheio de detalhes aí. A gente já está falando há mais ou menos uns 40 minutos, né? Mas vamos lá, estamos na reta final. E, finalmente, para o documento ser acreditado, a gente tem a questão do não repúdio. Né? Como é que a gente tem o não repúdio numa transação eletrônica, numa transação digital? Ele emerge, né, do fato de você ter políticas, né, e procedimentos corretamente implementados. Né? Políticas e procedimentos corretamente implementados, observados. Né? Ora, da minha empresa, eu tenho a regra que, para eu fechar um contrato com qualquer cliente, eu tenho que pedir o contrato social daquela empresa, para ver se quem vai assinar o contrato é o representante da empresa, se isso está previsto no contrato social dele. Né? E se por qualquer motivo chega uma empresa e fala, não, precisamos fechar agora, não sei o quê, não vai dar, e você deixa de pedir o contrato social. Ora, você quebrou o seu procedimento, né? Você deixou de atender a sua política. E se você tiver um problema lá na frente, né, você está descoberto nesse ponto. Tá? Então, as políticas e os procedimentos são muito importantes quando você fala da formalização de documentos, não só no meio eletrônico digital, isso sempre. Né? Segurança é uma coisa que você tem que priorizar sempre. Okay? Independente das políticas e dos procedimentos, hoje a gente tem uma estrutura legal no Brasil que nos dá muita segurança para a transição para o modelo digital, para o modelo eletrônico. Tá? Isso começou lá em 2001, num ato ainda do Fernando Henrique Cardoso, né, que redigiu a medida provisória 2.200, e essa medida provisória ela nos acompanhou, ela justificou o uso da assinatura eletrônica e digital todo esse tempo. Né? Porque ela dizia o seguinte, olha, se você usar certificado digital na tua transação, o ECPF, o CNPJ, aquele do ITI, né, o documento ganha a condição de não repúdio. Ah, mas era a minha secretária que estava com a senha do certificado. Não importa, é você que vai responder penalmente e criminalmente por essa situação onde o seu certificado foi interposto. Né? Essa mesma lei que criou o certificado, criou o ITI, criou a ICP Brasil, ela dizia o seguinte, olha, a lei não se posiciona contra ao uso de outros meios de acreditação da transação eletrônica, desde que ele seja admitido pelas partes. Desde que ele seja admitido pelas partes. Tá? Então, se o Sérgio vai alugar a casa dele para mim, né? E ele faz o contrato, ou o advogado dele faz o contrato, está falando, ó, a casa tem isso, tem que me pagar tanto,
o dia de pagamento é esse, tem as cláusulas todas, e quando eu for assinar, vai ter uma cláusula adicional falando, olha, eu concordo que esse contrato vai ser disponibilizado em forma eletrônica e que a gente vai assinar usando a plataforma Assina Web de preferência, né? Então, veja, quando você concorda com aquilo, com o meio que está sendo utilizado, você fica aderente com a lei. Isso abriu um guarda-chuva em cima de todas as transações eletrônicas que seguiam as regras, os critérios, né, ditados ali pela MP 2200, tá? Então, desde lá, apesar de ser uma medida provisória, aconteceram uma série de leis que usavam essa medida provisória, né, como referência, e, por serem leis, elas tornaram permanente a medida que nasceu provisória, né? É o caso da 11.419, que falava da informatização do processo judicial, do decreto 8539, que falava, que incentivava o uso do meio eletrônico, né, nos processos da administração pública, né? Do projeto de lei 7316, né, que evoluiu para o projeto, para a medida provisória 983/2020 e que virou, no mês passado, a lei 14063, né? Sem falar que o Código Civil, né, no seu artigo 219, também, né, já acomodava, né, já abrangia essa forma de manifestação eletrônica, né, das pessoas, tá bom? Bom, do ponto de vista legal, a gente está muito tranquilo. Tá? Se você firmou uma peça ali, né, com objetividade, com assertividade, com cláusulas bem definidas, né, se você tomou esses cuidados que a gente falava, das políticas, né, você está amparado. Pessoal, independente do meio que você vai utilizar, a gente sugere, né, que você tenha evidências, né? Uma que o nosso advogado nos fala frequentemente, né, retomando o exemplo aí do aluguel da casa do Sérgio aí comigo, né, se o Sérgio guardou o pagamento que eu fiz da fiança, né, da garantia inicial, guardou o comprovante do primeiro aluguel, né, enfim, esse tipo de evidência é algo tão forte na transação que o nosso contrato pode ter assinado num papel de pão, sabe, lá na frente do juiz. Eu não vou poder falar, pô, eu não reconheço esse contrato, eu não sabia que eu tinha que pintar a casa para sair. O juiz vai falar, pô, você não sabia que tinha que sair, mas no mesmo lugar que tinha que pintar, no mesmo lugar que está escrito isso, está falando que você tinha que pagar a garantia que você pagou, sabe? Então, a questão das evidências são muito importantes. Tirem cópia dos documentos, do contrato social, enfim, muito importante. Aqui a gente vai começar a falar especificamente do Assina Web, tá? Eu vou pedir o apoio do Marcelo dos Reis né, a partir desse ponto, para ele apresentar, né, o portal de maneira geral, né? É uma peça muito grande, né? Se a gente for ver todos os detalhes aí, vai consumir muito tempo, e eu vou pedir para uma apresentação básica. E antes de finalizar a minha fala nesse momento, eu queria falar que, queria adicionar que o nosso jurídico, né, os advogados que nos apoiaram na construção do Assina Web, eles nos deram muito mais do que, né, do amparo legal para que as coisas acontecessem também do ponto de vista técnico. Né? Os nossos clientes, né, quando sofrem um enfrentamento, quando assinam um documento que eventualmente não seja reconhecido, que é judicializado, os nossos advogados podem prestar esclarecimento para o nosso cliente. Né? Eles podem contribuir com os advogados dos nossos clientes. No direito, né, assim como toda a área de saber, existem especializações. Os nossos são especializados nesse assunto. E, num caso extremo, eles podem, inclusive, se colocar como terceiro interessado no processo, né, para mostrar que a forma como a gente implementa a assinatura digital e a assinatura eletrônica é ampla e irrestrita mente apoiada do ponto de vista legal, né? Tá bom? É isso aí que eu gostaria de falar para vocês. Eu vou pedir a gentileza. Aliás, acho que antes do Marcelo tem o Sérgio para falar das integrações, não é isso? Viu? Vai daí, Sérgio, por favor. Ok, Veras, obrigado. E olha, então, o Marcelo vai mostrar depois para nós o portal funcionando, né? Onde você
publica aí o processo ou o documento manualmente. Mas você tem a possibilidade de fazer integração, né? Você que tem o seu sistema já em funcionamento, que gera documentos, e você precisa aplicar assinaturas nesse documento. Você precisa lá, né, do ok, né, dos participantes. Você pode realizar uma integração. Então, você tem um sistema, você gera documentos que precisam ser assinados, você quer colocar assinatura, mas você não precisa desenvolver tudo isso do zero, né? Você contrata pacotes do Assino Web para que faça o acoplamento da assinatura. Tá? Então, você é desenvolvedor, você tem o seu sistema, você gera documentos. Quer colocar a assinatura dele? Conversa com o Assino Web via Web Services. Né? E aí eu vou começar a utilizar já uns termos da parte do pessoal de desenvolvimento, né? Do pessoal de tecnologia, né? Que você utiliza, então, Web Services para comunicação. A gente usa padrão SOAP, tá? Num formato XML do documento. Então, o sistema de origem envia para o Assino Web o documento para realizar uma assinatura. Nós acoplamos o certificado digital, como você bem explicou sobre certificados digitais, e nós devolvemos o documento assinado para o sistema de origem, tá? No mesmo instante. Isso é uma transação, né, que ocorre de uma maneira eletrônica, né, e que acontece bem rápida, né, entre os servidores e entre os sistemas. Tá? A outra parte de integração que nós temos é o Web Services de publicação. Você envia o documento, então, para o portal do Assino Web, tem todos os participantes ali, e a interface do Assino Web, né, envia SMS, envia e-mail, avisa todos os participantes sobre a disponibilidade do documento para assinatura, a autorização, e ele passa a ter a interface para captura das assinaturas, devolvendo, então, esse documento, após finalizado, né, devolvendo esse documento para o sistema de origem. Tá? Então, isso para um documento, 2 documentos, integração para poucos documentos, e aí ele começa a realmente fazer muito sentido quando você está falando, quando você passa a assinar 1.000 documentos, 6.000 documentos por mês. Então, vai trazer uma agilidade e uma performance bem mais interessante e agilidade nesse processo como um todo. Mais alguma dúvida, Veras? Ficou bem explicado? Legal, Sérgio. Ficou bem explicado, sim. Sérgio, nós vivenciamos algumas situações onde a empresa, o parceiro, o cliente, usava um programa que o desenvolvedor não trabalhava mais na empresa, ou então era um software comprado de terceiro que falava, eu não quero integrar, eu não quero mexer com integração. Como é que a gente pode lidar com isso? Isso. Aí a gente tem a nossa equipe de desenvolvimento, tá? A nossa equipe de desenvolvimento pode conversar, né? Entender melhor o projeto, entender melhor o sistema de origem, né? E nós podemos montar scripts em Shell, né? Scripts em Linux, né? E acomodar essa integração, acomodar tudo aquilo que é possível, né? Para que aquele documento seja assinado eletronicamente, né? A gente usa o PowerShell também, né? Lembrando que a gente usa PowerShell do Windows, né? Para poder fazer essa integração. Então, isso facilita, mesmo que nós tenhamos sistemas legados, né? Sistemas mais antigos, que não vão falar exatamente sobre SOAP, sobre XML, né? Não conhecem, né, muito bem essa questão. E muitas vezes até o nosso parceiro, o nosso cliente, não tem a equipe de desenvolvimento, né? Aí a gente também pode fazer algum software, né, para
fazer a leitura desses documentos para que eles sejam submetidos para uma assinatura ou para uma publicação. Tá? Lembrando que também a nossa equipe de desenvolvimento fornece todo o apoio, toda a documentação necessária para que essa integração ela aconteça no menor tempo possível também e com os menores custos, né, para o cliente. Tá bom? Ok. Posso resumir que dá para integrar, mesmo nesses casos? Mesmo nesses casos, sim. Nós conseguimos fazer essa integração. Até o momento, né, todos os casos que foram nos apresentados, que eles eram um pouco diferentes, ou de tecnologias um pouco mais antigas, nós conseguimos realizar essa integração, né, com sucesso. Legal. Sérgio, agradeço aí a tua participação. Eu vou colocar o Marcelo dos Reis como host agora, Reis. Eu vou pedir para você mostrar para a gente aí o básico do portal. Tá bom. Bom, antes de mais nada, agradeço aos que permaneceram conosco até este momento, né? E já estamos aí na terceira e última parte, conforme nós anunciamos no início, né? E volto a lembrar, no final abriremos aí para as perguntas, né? Tudo aquilo que de repente não foi esgotado, a gente nós ficaremos à disposição para responder as questões. Muito bem, então, como foi falado pelo Marcos, toda a conceituação, né, a legislação que tem por trás de tudo isso, né? Então, quando se vê um sistema de assinatura, seja ele qual for, mas olhando para o Assinoweb, não podemos assim encarar algo como um sisteminha. A gente já ouvimos isso no passado, mas a gente precisa considerar que por trás tem toda uma inteligência e um estudo, não somente da parte tecnológica, como foi destacado pelo engenheiro, né, pelo Sérgio, mas também uma inteligência da parte legal da coisa, né? Não basta simplesmente sair assinando o documento, clicando, mas o que está por trás ali, né? Que inteligência que se tem por trás, o quanto que de horas de estudo, de questionamentos que se é feito para que chegue nesse produto final, né? Então, o resultado que eu vou mostrar para vocês, ele é bastante simples, o sistema ele é bastante amigável com o usuário, mas ele não, por trás dele tem uma inteligência bastante robusta, né? Não somente tecnológica, mas também da parte legal da coisa, tá? Bom, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e vou apresentar aqui. Bom, o nosso portal é www.assinaweb.com.br. É um portal nosso também institucional, onde nós temos aqui um pouco da parte legal, vídeos. Aproveito para dizer a todos que nós também temos o nosso canal no YouTube com diversos vídeos explicativos sobre todas as rotinas da aplicação, né? Aqui também nós temos um canal de WhatsApp, que a pessoa pode nos contactar dentro do horário comercial. E nós temos aqui, então, para poder fazer o login, né? Vou começar a entrar dentro da aplicação onde eu desejo publicar os meus documentos, e volto a dizer aqui, o Sérgio já falou, aqui nós vamos fazer uma publicação manual. Quando é de forma integrada, aí os sistemas se conversam sem uma interação humana, né? Aqui nós vamos fazer uma publicação para a gente sentir um pouco de como é o portal. Bom, eu posso fazer o meu login com o meu CPF ou por CNPJ da empresa e a minha senha, ou eu posso fazer um login utilizando o meu certificado digital, aquele que o Marcos Veras citou no início. Se a pessoa não tem cadastro, ela pode entrar aqui e faz o seu cadastro, se identificando, né, colocando seu nome, seu CPF, enfim, os dados aqui necessários para que o seu cadastro seja concretizado e assim você passa a utilizar a aplicação. Já registro aqui que este cadastro inicial dá um crédito de 5 documentos gratuitos, né, todos aqueles que estão aqui na sala.
ao final, ou qualquer momento, pode fazer o seu cadastro e você receberá um cupom para 5 documentos para você usar livremente da maneira que você necessitar, tá ok? Bom, registro aqui também que é multilinguagem, tá? Nós temos algumas situações onde a pessoa mesmo estando no Brasil, mas gosta de ter toda a solução em espanhol, inglês ou francês, ou algum outro idioma. Aqui, né, temos uma limitação aqui do número de bandeiras, né? Mas você pode solicitar, de repente, um idioma que não esteja aqui, a gente inclui aqui e a pessoa pode usar tranquilamente no idioma que ela desejar. Vou colocar aqui um CPF para fazer o nosso teste, né? A nossa apresentação. Veja que eu estou fazendo um login com um CPF e uma senha. Aqui eu estou na modalidade onde eu tenho uma conta individual, que é a que vocês receberão quando fizerem o cadastro de vocês. Eu tenho aqui uma possibilidade da utilização com unidades de negócios e conta corporativa. Ou seja, numa empresa, numa realidade de uma empresa onde ela quiser departamentalizar os seus processos, ou também por filiais, então você pode ter lá uma filial na Bahia, com os documentos do recursos humanos, da contabilidade, do contas a pagar, da logística, vinculados àquela unidade da Bahia. E ao passo que também você pode ter documentos com os mesmos setores, recursos humanos, contas a pagar, contabilidade, logística, mas da sua unidade de São Paulo, da sua unidade de Goiás, enfim, você pode ter este controle por unidades, né? Ou até mesmo se você tem uma unidade somente aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, seja qual for o estado, você pode dividir os seus documentos, né, colocar como se fosse em subpastas. O Recursos Humanos tem a sua unidade ali, a sua conta, onde todos os seus documentos estão ali. Recibos de férias, advertência, rescisão de contrato, ficam todos ali. E os publicadores do Contas a Pagar, por exemplo, não conseguem enxergar aqueles documentos. Ou seja, fica tudo muito bem separado, como se fosse no mundo físico. Cada departamento tem o seu arquivo. Aqui também, dentro da Sinoweb, cada departamento também tem o seu arquivo. E nós temos o Master. O Master é aquele que é o administrador do portal, é aquele em que tem uma visão global, uma visão de helicóptero, vamos dizer assim, da solução. É aquele que está vendo ali, ele que vai dizer às pessoas que são os publicadores, as pessoas que são os administradores daquela conta específica, né? Então, o Master, e também, e eu vou mostrar isso em um segundo momento, ele tem acesso aos relatórios de auditoria. Bom, então eu tenho aqui uma conta que está específica para essa tarde, né, onde ele já me mostra aqui um painel, onde eu consigo, por enquanto aqui nós temos aqui algumas realidades de alguns testes que já foram feitos, né? Mas eu vou focar naquilo que nós vamos fazer agora. Eu vou publicar um documento, eu posso publicar, e a primeira coisa que eu gostaria de registrar para todos, pegando um contexto de um documento que eu preciso, de vários documentos que eu preciso no processo admissional do Recursos Humanos, onde o funcionário vai ter que assinar declaração de vale-transporte, declaração de desconto de cesta básica, declaração de desconto de plano de saúde, ou seja, ele tem uma série de documentos, né, autorização para ele chegar mais tarde no dia do rodízio do carro dele, enfim, uma série de documentos admissionais daquele processo específico. Nós possibilitamos que a publicação seja realizada em lote, ou seja, eu não preciso ir documento a documento, o registro, depois a declaração de vale-transporte, de vale-refeição, eu posso publicar isso, todos os documentos simultaneamente. Então, eu vou criar aqui o meu processo, uma descrição, eu posso colocar aqui documentos admissionais. E aí eu clico onde, se eu não fizer nada aqui, isso quer dizer que eu só vou publicar um documento único, específico, para uma pessoa assinar. Eu, clicando aqui,
eu tenho a possibilidade de ir na minha pasta específica e selecionar quais são os documentos. Aqui, por exemplo, eu tenho 5 documentos, mas de repente eu quero publicar somente 4 documentos. O 5º documento não me interessa. Não tem problema. Selecionei quais são os documentos, ele já me traz aqui. De repente eu estou com dúvida se nesse documento, de fato, eu preciso dele aqui, eu consigo visualizar antes de enviar para o processo de assinatura, visualizei, é esse documento que eu preciso mesmo. Isso para evitar, né, que de repente tenha um documento que eu tenha selecionado de maneira errônea. Muito bem, selecionei quais são os meus documentos. Aqui, no processo de evidência, eu posso anexar evidências a este processo. Por exemplo, eu estou aqui fazendo um processo de admissão e eu posso anexar a este processo, aqui eu só tenho documentos que possuem nomes da pessoa, mas, de repente, eu necessito, dentro do processo, recursos humanos quer isso, ele pode pegar uma evidência documental que pode ser uma foto do funcionário. Então, eu quero anexar uma foto do funcionário. Em outros contextos, eu posso anexar um arquivo que contenha a voz da pessoa. Por exemplo, estou fazendo uma alocação de uma casa com o Marcos Veras e eu quero que, além do documento que ele vai assinar, que ele recebeu as chaves, eu quero uma selfie, eu entregando a chave para ele. Então, nós vamos fazer uma selfie. Ele vai declarar de viva voz, eu declaro que estou recebendo a residência na rua 11 de junho, 1070, em perfeitas condições, ou com defeitos na área da iluminação. Então, ele vai gravar isso, é uma evidência. É o Sérgio que tem as casas para alugar, viu, Reis? Ah, tá certo. Então, aqui eu posso colocar as evidências. Nós estamos lançando, temos um release previsto, de que também eu, enquanto publicador, posso pedir que a pessoa que for assinar aquele documento, no momento que ela for assinar, ela vai anexar evidências específicas. Então, aqui é o publicador que está anexando, mas eu posso pedir para a pessoa do outro lado, também no momento que for assinar, anexar também evidências do lado dela. Um exemplo, estamos fazendo um contrato entre as nossas empresas, de algum de vocês que está aqui, e de repente, no momento da assinatura, eu quero que você anexe uma procuração, porque, na verdade, quem está assinando o contrato comigo não é o dono da empresa, é um procurador, então eu preciso daquela procuração. Um caso aqui, né? Mas, então, temos o anexo da evidência da parte da pessoa que está publicando e também existe a possibilidade da parte que está assinando. Aqui é a data limite para a assinatura do documento. O sistema sugere 7 dias, né? Exatamente uma semana, mas isso não impede de que você dê um tempo maior ou um tempo menor para que esses documentos sejam assinados. Veja, eu estou publicando 4 documentos, mas num dado momento você pode pegar um deles e, de repente, um deles você quer dar um tempo maior, e no outro você quer dar um tempo menor, e os outros 2 você quer deixar como está. Você pode trabalhar individualmente os documentos que você queira dar uma data específica, diferenciada para cada um. Aqui, se você quiser, nós temos alguns contextos de documentos ultra secretos, né, que são assinados aí nas grandes empresas, em que eu estou estabelecendo aqui um contrato, então, com o Sérgio, e para que eu tenha segurança que, de fato, é o Sérgio que vai assinar, e não, de repente, o filho dele que vai ver, lá vai passar na frente do computador e está vendo lá, assinar aqui, vai lá, clica e assina por ele, eu posso colocar uma senha, e o Sérgio só consegue assinar essa senha se eu revelar para ele a senha. Isso é uma questão de segurança e que já está em uso em alguns contextos. Receber e-mail a cada evento. Eu, enquanto publicador, de repente eu quero saber. De repente eu tenho aqui um contrato que eu tenho vários signatários, testemunhas, autorizadores, e eu quero, cada um que for fazendo a sua interação, eu quero receber e-mail para ir acompanhando se o processo está dentro do tempo estimado do qual eu gostaria que fosse finalizado. Então, a gente recebe aqui o e-mail. A marca d'água, eu vou mostrar para vocês, depois do documento assinado, a marca da margem direita, nós vamos colocar uma marca d'água, que é onde tem a segurança daquele documento e a verificação posterior. Aqui nós temos o rodapé.
O rodapé, se eu colocar aqui participantes, no rodapé do documento, vai ser informado quem são as pessoas, os signatários que participaram daquele documento. Então, eles podem estar envolvidos nos documentos, lá dentro, né, do teor do documento, do conteúdo, mas a gente coloca também no rodapé desse documento. Isso tem muito valor em alguns contextos que nós já atendemos. Ô Marcelo, né, se você Sim. me lembrando que a marca d'água, né, que é a margem direita, é um texto que nós inserimos no sentido vertical, né, são 2 linhas que nós colocamos, né, sobre informações da assinatura do documento, né? Perfeito. É um texto que nós inserimos no PDF, né? Perfeito. Obrigado, Sérgio. E nós temos aqui um outro contexto, que é o do fluxo de assinaturas. Veja, eu posso trabalhar sem fluxo, de repente 2 pessoas vão assinar, não tenho necessidade. Mas existem alguns contextos onde nós precisamos trabalhar com fluxo. Ou seja, de repente estamos assinando aqui nós 4 aqui, mais outras pessoas assinando o documento, mas nós precisamos colocar alguma sequência. Ou seja, eu vou mostrar aqui um fluxo específico. Fluxo 1, por exemplo. Eu tenho aqui algumas situações onde essas pessoas, somente essa pessoa aqui, a segunda pessoa só consegue assinar depois que a primeira assinar. Por quê? Porque eu estou dizendo aqui que é com precedência, ou seja, o Marcelo dos Reis só consegue assinar após os outros 3 assinarem. Se eu tiro isso daqui, aí em qualquer sequência que houver assinatura, o fluxo anda normalmente sem que haja a necessidade sequencial aqui. Eu tenho um outro fluxo, que é esse aqui, um teste de precedência, e eu posso colocar uma etapa sequencial. O que vem a ser aqui? Eu coloco uma nova etapa e posso colocar uma precedência entre as etapas. Que contexto que isso se aplica? De repente, numa empresa pública, onde, por exemplo, dentro da empresa pública, primeiro precisa assinar lá o pregoeiro, a pessoa que solicitou aquela compra, a área financeira, enfim, algumas pessoas chaves dentro daquele processo precisam assinar de forma sequencial. E somente as pessoas da segunda etapa conseguem assinar depois que esta primeira etapa já estiver resolvida, porque eu defini que tem precedência entre as etapas. Então, isso pode ser num outro contexto, a empresa pública pode estar aqui na etapa 2, ou o meu cliente pode estar na etapa 2. E aí, aquele último que vai assinar, de repente, é o dono da empresa, o presidente da empresa, que não vai ter tempo de ler aquele documento, ele entende que os demais já leram e já está tudo resolvido, ele só vai assinar, colocar a chancela dele, que já está tudo resolvido, a questão jurídica, financeira, né? Eu citei empresa pública porque isso é bastante recorrente, mas pode ser em qualquer contexto, né? A gente pode estar assinando um contrato de locação, eu e o Sérgio lá novamente, e o Sérgio, eu estou alugando a casa dele, e ele, para ter certeza que de fato eu vou alugar, ele quer que eu primeiro assine minha testemunha, depois aí vai para a segunda etapa, que vai assinar a testemunha dele, e ele vai assinar por último, para ele ter certeza. Então, a gente pode fazer isso, e tem mais de uma etapa, tá? A gente pode ter 3 etapas, 4 etapas, né? Isso a gente pode ter até 4 etapas, onde a gente pode ter isso em outros contextos, né? De repente está eu e o Sérgio fazendo essa locação, mas que envolve uma ação do Marcos Veras, que está responsável por fazer a montagem dos móveis. Então, quer dizer, eu só alugo se o Marcos Veras fizer a montagem dos móveis, e o Sérgio só vai alugar, né, vai ser o último a assinar, depois que o Marcos Veras montou os móveis, eu assinei alugando, aí o Sérgio assina, né, ok, está tudo resolvido, os móveis foram montados, e a pessoa que está alugando concordou com tudo isso. Então, isso é a utilização do fluxo de assinatura, e isso ajuda, porque tem algumas situações nas empresas que tem documentos que muitas vezes são as mesmas pessoas que assinam, né? Então, de repente, eu e o Marcos Veras assinamos contratos, todos os contratos, somos eu e o Marcos Veras, então a gente já deixa fixo.
e aí a gente só alimenta a segunda etapa, que é o cliente, né? E aí a gente vai entrar ali com o CPF do cliente e vai fazer a segunda etapa. Então, em situações onde sempre são as mesmas pessoas que assinam, evita uma digitação, né, da pessoa, do CPF dela, para poder, toda vez eu tenho que ficar falando o CPF do Marcos Vegas, eu tenho que digitar o meu CPF, a gente já deixa isso de forma fixa, né? E se houver uma adição de um nome ou uma subtração, a gente faz pontualmente para aquela situação, mas o conteúdo fica gravado. Bom, aqui eu vou colocar os participantes. Então, eu tenho o signatário, que é aquele que vai assinar o documento, essa é uma figura ativa dentro do processo. Eu tenho o autorizador. Esse autorizador é aquele que pode ser o jurídico da empresa ou a área financeira que vai liberar a verba daquele processo. Então, eu posso ter essa figura. Essa figura também tem uma ação ativa. Dentro do contexto aqui, o processo só segue depois de uma ação do autorizador. E eu tenho o observador. O observador é aquele que eu posso envolvê-lo no processo somente para conhecimento dele, mas ele não vai ter uma ação efetiva. Se ele olhar para aquele processo, tudo bem. Se ele não olhar para o processo, o fluxo continua, segue normalmente. É só para a ciência. Bom, definido aqui o meu participante, o perfil, eu vou definir qual vai ser a maneira que as pessoas vão assinar. Ou com certificado tipo ICP Brasil, aquele do token, ou o Smart Card, ou de forma eletrônica, aquele em que eu vou assinar um documento, vocês verão, onde eu vou, através de um token com segurança bancária, eu vou definir que aquela pessoa que está assinando sou eu mesmo. Então, eu vou assinar de forma eletrônica, vamos gerar um certificado para esta atividade específica e vamos acoplar no documento. Então, está aqui eletrônico, posso colocar um título para esta função, né? Então, vou colocar aqui preponente. Pronto. E aqui eu vou colocar o CPF da pessoa que vai assinar este documento. Proponente. Ô, Reis, são 17h47, tá? Você tem mais ou menos 10, 13 minutos para mostrar. Eu vejo que você está na reta final, mas é importante a gente deixar um tempo para as dúvidas depois, tá bom? Perfeito. Então, estamos aqui, proponente, vou adicionar esse participante, pronto, ele já está aqui. Eu tenho aqui como editar este participante, aqui está aqui os dados dele, o e-mail, a forma que ele vai assinar. Muito bem. E agora eu vou enviar para assinatura aqueles 4 documentos em que eu publiquei de forma em lote. Está aqui, os 4 documentos disponíveis para que eu assine. Ok. Veja que aqui nós temos alguns botões, eu vou passar rapidamente, até por questão do tempo. Aqui eu tenho o status do participante, são as pessoas que estão envolvidas para assinar, o publicador, quem vai assinar. Aqui eu tenho a trilha de auditoria, eu vou deixar esse botãozinho para daqui a pouco. Aqui eu posso editar o documento. Lembra-se que eu falei que a gente pode mudar a data, eu vou mudar a data deste documento, vou salvar a alteração. Veja aqui, ó, até dia 13, até dia 13, mas esse está até o dia 20, mudei somente ele. Não quero mais assinar esse documento, eu posso cancelar o processo, ou seja, eliminar este documento, posso visualizar ele antes de assinar, está aqui, o conteúdo do documento, visualizei ele, tá certo, é isso mesmo. Posso fazer um download do documento, sobretudo depois que eu realizar o processo de assinatura. Posso compartilhar esse documento. De repente, eu estou fazendo um empréstimo consignado e tenho que mandar esse documento para um banco. Então, eu venho aqui, compartilho, coloco o e-mail da pessoa que precisa receber também esse documento após assinado. Posso suspender o processo. De repente, publiquei esse documento, como eu falei, pode ser um documento admissional, e eu tenho dúvida se o funcionário vai, de fato, ser contratado. Eu venho aqui, suspendo, e daqui a pouco eu posso retomar.
Aqui é negativa. De repente, eu não reconheço esse contrato, não sei do que se trata, eu posso recusar o processo. Então, eu recuso o processo, justifico, e o publicador, aqui eu já estou no módulo de assinador, né, vou ser o signatário deste documento, aí ele vai receber lá a minha recusa. Vou assinar esse documento aqui agora, especificamente o documento número 1. Veja que ele me pede um token, né, que eu preciso identificar que sou eu mesmo. O meu celular já apitou aqui que eu recebi o token, mas eu também recebi por e-mail, tá? Tá aqui. Se alguém estiver vendo aí meu e-mail, eu recebi um token que é de segurança bancária, como eu falei, semelhante às transações que a gente faz com o banco. Então, ele está me falando aqui que eu tenho que usar este código para realizar a assinatura. Então, está aqui. 48015. Assinar. Pronto. Documento assinado. Resolvido essa situação, e eu volto aqui para esse botão da auditoria, a trilha de auditoria, do qual muitas vezes, né, eu não posso alegar para qualquer um que está aqui na sala, de que eu não assinei o documento, porque eu tenho a trilha de auditoria. Então, eu tenho tudo o que aconteceu com esse documento. O documento foi publicado, teve a inclusão do publicador, do signatário, aconteceu uma atualização, né? Foi aquela atualização da data. O documento foi atualizado, eu visualizei ele, eu suspendi, lembra que eu fiz lá a suspensão? Voltei a habilitá-lo, chequei a hora, aquela hora que o Marcos Veras falou, né? Fui lá no NTP, verifiquei, trouxe a hora exata, assinei, e o documento foi finalizado com sucesso. Essa aqui é uma trilha de auditoria. Então, eu não posso dizer para ninguém de vocês que estão aqui, e sobretudo na frente de um perito, de que eu não assinei esse documento, porque está aqui todo o processo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, no relatório lá do Master, que além de mostrar tudo isso daqui, ainda vai mostrar o IP da minha máquina, que eu não vou poder dizer, não foi eu, né? E além de tudo, eu assinei através de um token, que certifica, esse token eu recebi pelo meu e-mail, e recebi também pelo meu smartphone. Bom, agora eu vou assinar os demais documentos em lote. Então, venho aqui, seleciono se eu quero assinar com certificado ICP Brasil, eletrônico, manuscrito, como o Marcos falava, lá aquele rabisco lá que a gente vai fazer na tela, ou se eu tenho documentos para autorizar. Neste momento, eu tenho documentos com assinatura eletrônica, que são os 3 documentos, né? O documento 2, o 3 e o 4, porque o documento 1 eu já assinei individualmente. Marco todos os documentos, processo em lote, ok. Ele já começa a assinar, lote concluído. Quando eu vou verificar aqui, todos os documentos assinados. Todos eles com a mesma trilha de auditoria, né? Aqui, verificou, assinou, olhou o relógio, assinou, finalizou. Todos eles com a sua trilha de auditoria. Esse aqui é um processo, né? Então, como eu falei, eu posso aqui agora compartilhar esse documento, fazer o download, eu vou visualizar, vou fazer um download do documento para poder mostrar a vocês a questão da marca d'água que foi ressaltado aí pelo Sérgio. Ele está abrindo o PDF. Todos estão vendo aí? Sim, né? Aqui eu tenho a marca d'água, onde eu tenho aqui, ó, são códigos que a gente coloca, e veja que aqui tem uma mãozinha aqui, ó. Então, eu vou dar a veracidade deste documento, tá aqui, ó. O processo foi finalizado, eu tenho aqui toda a descrição dele, e consigo fazer o download desse documento. Importante registrar também que nós temos o protocolo. Em alguns contextos, né, não basta apresentar o download do documento, mas você também precisa apresentar o protocolo daquela ação específica. Então, eu tenho aqui, neste protocolo, o registro do que aconteceu com aquele documento, com o QR Code e o embasamento jurídico, dizendo que este processo de assinatura de documentos está em consonância com a MP 2200, de 24 de agosto de 2001, garantindo sua validade jurídica em todo o território brasileiro. Aqui estou dizendo aqui que a pessoa assinou, quais são os eventos, e o IP da minha máquina está aqui registrado.
está dizendo que eu visualizei o documento, a hora que eu visualizei, a hora que eu assinei, o CPF, enfim, eu tenho todo um histórico também dentro do processo de assinatura através do protocolo. Por último, eu vou mostrar para vocês aqui aquela visão do master, e aqui eu encerro, né? Eu tenho aqui este documento, eu posso visualizar os documentos aqui. Então, aqui, esses aqui são os documentos, essa é a visão do administrador, veja aqui, ó, essa aqui é a minha conta corporativa, a minha unidade de negócio, e aonde eu tenho aqui os documentos que eu publiquei, tá aqui, às 17 horas, 50 minutos, ó, os documentos que foram publicados, tem a codificação deles interna, né, ó, o 128.934, o 128.935, o 128.933, aqui é cada um daqueles documentos, o meu código enquanto usuário interno do sistema, e o que foi feito. Então, isso aqui é a visão do master, daquele que é responsável pelo portal, ele tem uma visão do que está acontecendo dentro do portal. Então, aqui ele fica sabendo quem é o usuário, está aqui, o que aquele usuário fez, está aqui, o usuário webinar 2020, então ele tem toda uma visão do que esse usuário fez. E também tem aqui o que eu estou usando, o IP da minha máquina, é um Windows 7, usei o Chrome como portal de assinatura. Essa aqui foi as minhas atividades no dia de hoje. Então, eu tenho aqui uma visão global daquilo que aconteceu a nível de usuário, né, a nível do meu comportamento dentro do portal, para um eventual, eu não assinei, não fui eu, o master, o responsável pelo portal, ele tem essa visão de uma forma bastante ampla, né? Por fim, pessoal, espero que tenha sido claro a apresentação, a gente já fica à disposição de todos que participaram com a gente, né? Se necessitar de uma apresentação um pouco mais específica, né, dentro do contexto da sua atividade, certamente em 2 horas não se consegue explorar um assunto tão amplo, por mais que a gente queira, mas muitas vezes o tempo também é nosso adversário e a gente precisa respeitar. Mas todos nós, né, nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas mais específicas da sua atividade, e os nossos contatos nós vamos disponibilizar no final. Eu penso que já pode abrir para as perguntas aí, Marcos e Sérgio, para que a gente possa esclarecer alguma coisa que esteja mais dentro de um contexto mais amplo, né? A questão mais específica da atividade fim, a gente fica também disponível, né? Nós ficaremos aqui depois do evento também à disposição, né? Por e-mail ou talvez até pelo Zoom mesmo, né? A gente agradece demais mesmo a disponibilidade, né? Sabemos aí do horário, dos compromissos de todos, mas de vocês terem reservado um tempo na agenda de vocês para poder conhecer um pouco mais desta solução de assinatura digital, da nossa solução, né, do AssinaWeb, e um pouco mais de nossa empresa, que recentemente celebramos 30 anos de atividade, né? Nossa atividade ela se iniciou aí no final da década de 80, né, início dos anos 90, então já temos, né, bastante tempo já de jornada aí, mas certamente não somos conhecedores de tudo, ainda somos pesquisadores de soluções e nesse tempo agora, especificamente da assinatura digital e eletrônica. Muito obrigado pela participação e ficamos à disposição para os questionamentos aí. Legal, Reis. Eu vou pedir para as pessoas que queiram manifestar as suas dúvidas, né, que registrem aqui no chat, e aí a gente endereça o questionamento, né, para os consultores ou para a engenharia. Desculpa, Marcos, antes de qualquer coisa, nós temos aqui, para aqueles que ficaram até o fim, nós temos no nosso site a nossa tabela de preços básica, específica, né? Você vai olhar lá o que aquele plano que você acredita que serve para a tua empresa,
tem ali aquilo que aquele plano cobre nas suas atividades, aquilo que está coberto por aquele plano que você escolher, e tem lá todos os planos e aqueles que já vão incorporando atividades e vai de acordo com a quantidade de documentos que você vai publicando. Quero deixar claro que de 1 a 1 milhão, todos são importantes para nós, não nos interessa quem é cliente pequeno, quem é cliente grande, todos são clientes e para nós tem a mesma importância. Então, no nosso site, no assinaweb.com.br, tem lá os nossos planos e tem os valores que são cobrados. A gente gostaria de lançar para vocês que ficaram até o fim, nós estabelecendo um contrato entre as nossas empresas, sobre aquele valor que está lá, nós vamos aplicar um desconto de 10% para quem, não necessariamente que aconteça hoje, ou necessariamente nesta semana, mas a gente acredita que pelo menos aí até o dia 20, a gente consegue segurar aí, a gente já está publicamente, e está gravado isso, a aplicação de 10% de desconto para aqueles que ficaram até o fim assistindo essa apresentação. Bacana, Reis, você está generoso hoje, hein? O pessoal merece, né? Se interessaram, né? Então, se interessaram pelo assunto, se interessaram e ficaram até aqui conosco, é porque tem interesse de seguir, né? Legal, Reis. Brincadeiras à parte, a generosidade é traço da sua personalidade. Olha, o pessoal está desanimado para perguntar aqui, tá? Vamos disponibilizar os nossos contatos. Quem quiser falar com a gente aí, na sequência do evento, ou em qualquer momento a partir de agora, tá? O meu e-mail direto aqui é mveras@integral.com.br. O meu celular, pode passar celular ou a gente ofende a LGPD, Sérgio? Sim, nós ofendemos a LGPD, a não ser que você tenha dado um consentimento claro. Você não assinou nenhum termo, então nós não vamos permitir que você divulgue. Tá certo. Acerca da LGPD, o Marcelo dos Reis, né, e o Sérgio, eles fazem parte do nosso comitê. Né, o Sérgio é o nosso DPO. Né, e o nosso pessoal acompanha. Nós somos afiliados da ABS, a Associação Brasileira das Empresas de Software, somos desde o princípio da ABS. Né? Então, a gente acompanha os comitês que se dedicam à implementação da LGPD nas empresas também. Esse é um assunto que está na pauta de todos nesse momento. Tá? E a gente está aderente, né, à LGPD também, viu, pessoal? Eu quero agradecer aqui um comentário do Washington, do DER São Paulo, né, Departamento de Estrada e Rodagem de São Paulo. Obrigado, Washington, pelo elogio que nos foi feito aqui. A gente agradece muito, tá? A gente demos o nosso máximo aqui para poder pelo menos atingir o mínimo, né? Mas espero que a gente tenha conseguido, né? Então, os nossos contatos mreis@integral.com.br e mveras@integral.com.br. São esses e-mails, mas também podem mandar para... Bom, pode ser especificamente para nós dois, né? Para um de nós dois, a gente fica à disposição para avançar, né? Reis, permita adicionar aqui, lá no nosso site, né, no assinaweb.com.br, tem a possibilidade de mandar mensagens por WhatsApp e também tem a conversa online lá, né? Sim, temos as lá pessoas podem tirar dúvidas, canais. podem registrar ali os seus questionamentos por ali também, tá? Já estão disponíveis. Eu quero que o pessoal mande e-mail para mim também, hein? ssilva@integral.com.br. Legal. É verdade. Dois S no início aí. Havendo alguma dúvida técnica de integração, o Sérgio esclarece aí de bate-pronto aí. Pessoal, mais uma vez quero registrar, até o dia 20 deste mês, 10% sobre o valor que está registrado na nossa tabela de preços, tá?
fica lá registrado lá, considera aquele valor e com tudo aquilo que está dentro do plano. Uma novidade aqui, né, Marcos? Em breve, né, ainda está no nosso roadmap aí, a possibilidade também das notificações via Telegram. Verdade, Marcos? Estamos via Telegram, essa é a possibilidade também. Essa era a novidade que a gente guardou para o final aí, né? As pessoas que se foram, né, tiveram seus compromissos, mas terão acesso à gravação, mas nós teremos também aí a possibilidade através do Telegram, né? Fica também mais uma facilidade. É verdade, Reis. O pessoal da engenharia produz, né, novos releases regularmente, né, onde as modificações, as melhorias, né, que a gente vai colhendo à medida que o nosso trabalho é desenvolvido, né, essas melhorias vão sendo acomodadas, incorporadas, né, nesses novos releases. Né. Nesse momento, você sabe, a gente tem, né, um novo release com modificações importantes, né, como a pesquisa por nome, extensões da internacionalização da plataforma, né, já em regime de teste, já em homologação. Né? É verdade. Com essa nova release, se observarem, no momento da apresentação, eu especifiquei o CPF, mas nós temos os estrangeiros, empresas que têm contratos com pessoas de fora do país que não têm CPF, mas também, a partir desse momento, não ficaram impossibilitados de fazer sua assinatura, utilizando outras maneiras, né, de poder opor lá a sua assinatura. Se me permite, Marcos, eu também gostaria de registrar a todos, nós temos o nosso canal no YouTube, a Sinaweb, onde tem os nossos vídeos que foram produzidos ao longo do tempo, onde vai explicando, né, bem detalhado, funções específicas do sistema. Também temos o nosso Facebook, e o Instagram, né, as redes sociais aí, também temos lá a Sinaweb, também no Instagram, além da nossa página, o Facebook e o Instagram. Legal, Reis, eu vi ali quando você apresentava o portal, né, a gente tem aí mais 4 minutinhos, tinha lá a opção de recusar a assinatura, né, de rejeitar aquele processo, né? Pois, sim. E parece que isso pode ser modificado, correto? Aquilo é um parâmetro, né? É parametrizado, né? Tem empresas que, de fato, não gostam daquele botão, porque vê naquilo um problema. Aquilo lá, Marcos, respondendo a sua pergunta, e também tirando a dúvida de outros, em alguns contextos, sobretudo nas câmaras de vereadores, né? Nós temos a aplicação em algumas câmaras de vereadores, que funciona através de integrado a um sistema que controla as câmaras, de um parceiro nosso do sul do país, e, de repente, vai ter lá a votação do nome, uma mudança do nome de uma praça, e basta a maioria mais um concordar. Então, você tem ali aquele vereador, né, que recusa. Então, ele vai dar lá a sua negação, né, o botãozinho para baixo lá, e vai justificar, não concordo, porque essa pessoa do qual o novo nome que vocês querem dar não representa nada na cidade. Tá bom. Então, aquela recusa é também para este contexto, né? Tem outros, né? Eu me lembro especificamente desse. Então, é uma forma da pessoa, assim, não impede que outras pessoas assinem. De nós 4, nós 3 que estamos aqui neste momento, o Sérgio pode recusar, mas não invalida que nós 2 possamos assinar, né? Ou 2 recusa e 1 assina, tá bom. O documento, ele segue com a observação. 2 não assinaram, 1 assinou, o documento é finalizado com sucesso, porém, teve recusas no meio. Isso funciona nos contextos públicos também, mas no contexto de empresas privadas também, né? Então, mas é parametrizado, tá? Se alguma empresa aqui que está aqui na sala não vê com bons olhos aquele botão, é parametrizado no momento da implantação. Né? O Sérgio, que é o responsável por fazer a implantação, o treinamento, quando o usuário se depara com aquele botão, ele fala, não, isso aqui eu não quero. Aí já parametriza e pronto. E em outros contextos, né, Marcelo, também ele é muito importante porque às vezes o documento passa primeiro por uma avaliação do advogado. E aí o advogado pode recusar ali o processo e o processo parar e não segue para assinatura.
Também É verdade. Também pode ser parametrizado. Se houver alguma recusa, o documento já finaliza ali, não segue para, não existe a possibilidade de outras pessoas assinar. Tem outros contextos que recusa, mas o documento segue, e tem um terceiro contexto que aquele botão deixa de existir. E tem muitas particularidades, né, e parâmetros que a gente foi adaptando para a realidade de cada empresa, tá? Isso nos mostra, Sérgio, boa observação, que o sistema ele não tem assim, tem que ser desse jeito. Cada contexto com o seu contexto. Entende? Estamos preparados para fazer integração com qualquer aplicação. Né? Olha, a gente recebeu o seguinte questionamento, tá? Da Eliane. Eu tenho uma etapa de assinaturas onde, com 2 signatários, é possível finalizar essa etapa com apenas um assinando? Sim. Deixa eu ampliar essa pergunta aqui, que é bem pertinente, né? Sei lá, é uma assembleia, né? Tem 50 pessoas elencadas para assinar, mas aí a regra lá diz que se 26 assinaram já é suficiente. Né? Dá para encerrar nesse momento, Marcelo? Como é que é? Dá. Obrigado, viu, Eliane, pela pergunta. Dá sim, é que eu acabei não passando ali, mas do lado daquele botão precedência tinha um botãozinho do lado, um checkbox ali com um número. Então, vamos supor, temos 5 pessoas para assinar, e nós estamos implantando um contexto exatamente desse, né? Uma empresa onde eles têm 12 pessoas que autorizam, mas basta 5 autorizar, o processo vai para a etapa seguinte. Então, no fluxo, eles já têm os 12 fixos, as 12 pessoas fixas, e já está fixo lá, 5. Os 5 primeiros que for lá e assinar, não tem precedência entre eles, senão eu inviabilizo, né? Porque só os 5 primeiros vai conseguir assinar, mas nós temos os 12, deixamos o botão precedência dentro da etapa desabilitado e colocamos 5. Os 5 primeiros que assinar dentro daqueles 12, o fluxo segue para a etapa seguinte. Então, é possível sim, né? Obrigado pela pergunta, é possível sim. E também, se houver 3 etapas, na segunda etapa tem 4 pessoas, mas basta 2 assinarem, vai para a terceira etapa. Isso não, é tranquilo. Isso acontece em diversas empresas. Perfeito. Legal. Olha, a gente recebeu aqui o questionamento, né? Como é possível receber esse webinar, né? E para que fosse possível compartilhar com outros membros da equipe, né? A lista de participantes, Reis, a gente tem como passar o link para todos eles, essa apresentação que a gente usou, o PPT, podemos fazer isso? Podemos sim. Eu tenho a lista de participantes aqui. Legal. Temos sim. Perfeito, excelente. Tá certo. Tá certo. Temos mais algum questionamento? Acho que é isso aí, Reis. Olha, eu vou reiterar o agradecimento que você fez aos participantes, à equipe que nos apoiou aqui na organização desse encontro, dessa conversa, né? E deixo os nossos contatos à disposição, os nossos e-mails, o nosso WhatsApp lá no site, né? A conversa online lá pelo site também. A gente vai ficar aqui na escuta, né? E à disposição de vocês. Tá? Muito obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite a todos, obrigado. E havendo um segundo webinar, né, um outro webinar sobre este mesmo assunto, certamente divulgaremos e prestigiando, evidentemente, vocês. Certamente não será um assunto repetitivo, porque o assunto ele não se esgota, como nós falamos lá no início. Obrigado a todos pela participação, a equipe que nos ajudou, aqueles que nos prestigiaram até aqui, e estamos à disposição. Até mais. Obrigado a todos. Até a próxima. Ô, Sérgio, é sempre econômico aí nas palavras, né? Valeu, pessoal. Tchau, boa noite. Até mais. Boa noite, até mais. Tchau, tchau.